Glórias a Deus. Mais um teste no áudio aqui, como de costume, para a gente iniciar a nossa live de ensino da Palavra de Deus. Tá aparentemente tudo ok. Paz do Senhor para todos os irmãos em Cristo Jesus. Mais uma vez estamos a transmitir mais uma live de ensino, nosso momento de ensino da Palavra de Deus, que é transmitido no Facebook da nossa igreja, a Igreja da Multiforme Graça de Deus. Todas as sextas, a partir das 18h30, nós estamos aqui transmitindo o conhecimento da Palavra do Senhor, né? Amados, nós estamos na nossa maratona apocalíptica, nós estamos no toque das trombetas, né? E hoje nós vamos falar do toque da sexta trombeta. Nós finalizamos o capítulo de número 8 no ensino passado e agora nós vamos dar início, né, ou continuidade ao capítulo de número 9, né? Já que a gente começou a falar do capítulo de número 9 já também. Finalizamos o 8 e começamos no 9 e agora vamos dar continuidade, vamos falar da sexta trombeta, tá bom? E tocou o sexto anjo a sua trombeta e ouviu uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus. Note que este altar de ouro que estava diante de Deus é o mesmo altar cuja as almas dos mártires estavam, né? E é dali que os mártires clamaram ao Senhor naquela ocasião ali da abertura dos selos, nós já falamos sobre os 7 selos. E eles clamaram a Deus ali por vingança. Então os mártires estavam debaixo desse altar. O altar é justamente esse altar aqui de ouro, tá? Aqui o texto diz, né, João fala que quando o sexto anjo ele tocou a trombeta, ele ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar. João ele não diz quem é que falou, de quem eram essas vozes, né, ou essa voz, né? Mas ele diz que a voz veio de lá das 4 pontas do altar. O altar comumente ele tinha 4 pontas, né, que seriam 4 chifres, tá? Isso era normal no tabernáculo. Os judeus eles acreditavam, até mesmo antes das revelações aqui na Bíblia Sagrada, eles acreditavam que no céu tinha o tabernáculo de Deus verdadeiro e que o que eles tinham ali na terra era apenas uma réplica, né? Então ali o santuário, o Santo dos Santos, o altar, tudo era apenas uma réplica. Então os judeus lendo este texto, essa passagem aqui, eles já iriam compreender isso, que eles usavam uma réplica daquilo que já existia no céu. E na Bíblia tem outras passagens que mostram isso, né? Que o que Deus concedeu ali aos judeus, né, aos hebreus, que eles tinham ali o tabernáculo, na verdade era uma réplica, no templo, uma réplica daquilo que existia já no céu. Mas isso já é um papo para um outro assunto, né? um outro ensino. Bom, então que as vozes saem das 4 pontas do altar. João não identifica de quem que é essa voz, tá? Mas o que a voz dizia? Isso está lá no verso de número 14, ó. A qual dizia ao sexto anjo que tinha trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Amados, existem 4 anjos presos junto ao grande rio Eufrates. É isso que a Bíblia nos diz, tá? Nós podemos interpretar este texto, né, literalmente e imaginar que lá em algum lugar próximo ao rio Eufrates, ou no rio Eufrates, tem 4 anjos aprisionados, ou nós podemos levar para o sentido espiritual. Mas o que nós não podemos fazer aqui associar esses anjos com os anjos de Judas, tá? Pode ser que seja, mas é difícil de nós fazermos essa associação, porque a Bíblia ela não faz essa ligação, né? Existe aqui um espaço vago aqui que fica difícil, nós podemos fazer essa ligação teologicamente falando, mas pode ser que não seja. O que diz lá em Judas 9,14, ó? Judas 1,6, né? Judas, na verdade, não tem capítulo, né? Ou tem um capítulo só. Mas o verso número 6 de Judas, ó. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Aqui diz prisões eternas, ou seja, prisão que é para sempre, não tem como eles soltarem. Aí depois diz até o juízo daquele grande dia, está falando do juízo, do último juízo, né? Em que
do lago de fogo mesmo. Os anjos serão lançados no lago de fogo, tá? Então, como ligar esses anjos aqui com os anjos lá de Apocalipse 9:14? Fica difícil, tá? Pode ser que sejam os mesmos? Pode ser, mas pode ser que sejam outros anjos também, tá? Então não podemos fazer uma ligação como se fosse verdade. A ligação poderia ser feita com conjecturas, né? Por uma inferência, mas sempre deixando bem claro, pode ser que não seja, tá? Se nós fizermos, nós poderíamos estar errando, né? Então, nós temos que tomar cuidado com isso, tá? Então pode ser que não seja. E estes anjos, né? Como eu disse, ele não pode fazer ligação com os de Judas, esses de Apocalipse. Como eu disse, pode ser que seja, pode ser que não seja, mas os espíritos aprisionados lá de 1 Pedro, esses com certeza não são, tá? Com esses nós não podemos fazer nenhum tipo de ligação, nem por uma leve inferência, em hipótese alguma. 1 Pedro 3:18, 19, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Não são os anjos aprisionados. Os espíritos em prisão não são anjos aprisionados, tá ok? Não, Jesus não desceu ao inferno e não falou com anjos que estão aprisionados. Jesus não foi junto ao rio Eufrates e falou com os anjos aprisionados. Não, isso não aconteceu. Essa passagem de Pedro não fala nada sobre anjos. Na verdade, aqui os espíritos em prisão são as almas daqueles que viveram nos tempos de Noé. É só a gente ler o contexto, tá? Então, não podemos fazer essa ligação. Então, esses anjos aprisionados junto ao grande rio Eufrates, né, que a Bíblia diz, junto ao grande rio Eufrates, eles não têm nada a ver com esses espíritos aprisionados de Pedro, e eles dificilmente conseguem se fazer uma ligação com Judas capítulo 1, verso número 6, tá bom? Então, não tem muito o que falar aqui além disso, essa é a verdade. Bom, vamos lá, lemos então o verso de número 14, vamos ler o verso de número 15, e vamos ler o 16 também, né? E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Esses anjos são os anjos que estão aprisionados junto ao grande rio Eufrates, tá? Do verso que nós lemos anteriormente. No qual também foi... é outro versículo aqui, errei. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões. Eu vi o número deles, tá? Bom, então o verso fala o quê? Que esses anjos que estão aprisionados junto ao grande rio Eufrates, eles foram soltos. Por quê? Porque estava preparado já para que eles fossem soltos na hora, dia, mês e ano, ou seja, já tinha determinado um tempo, uma data específica, para que eles saíssem da sua prisão e matassem ali a terça parte dos homens da terra, ou seja, todos aqueles que estão passando pela grande tribulação, que não foram mortos ali nos 7 selos e nem nas primeiras trombetas que foram tocadas. Aí João ainda diz que ele ouviu, né, o número do exército, que era 200 milhões. Só que esses 200 milhões não são os anjos, tá? Os anjos são 4. O texto diz 4 anjos. Mas onde apareceram esses 200 milhões aqui? Esses 200 milhões é um exército que esses 4 anjos conseguirá reunir sobre a terra, tá? Então esses 4 anjos aprisionados, esses 4 demônios, eles vão agir no planeta, vai conseguir reunir um exército que, segundo João disse aqui, seria de 200 milhões. João não contou esse exército, tá? Seria impossível para João contar. Ele viu, mas ele não contou. Ele ouviu, o texto diz, eu ouvi o número deles, 200 milhões. Alguém falou o número deles e João ouviu, que é um exército de 200 milhões. Bom, esses anjos, eles estão reunindo um exército contra Israel e contra a terça parte da humanidade. Essa é a função, tá? Esse é o objetivo. E esse exército, ele pode ser um exército humano, há essa possibilidade. Tá? Antigamente, né, quando se interpretava esse trecho, falava impossível porque a humanidade não tem pessoas o suficiente. Mas a gente sabe que a cada dia que passa, né, o número, né, populacional, né, ele vai aumentando mais do que diminui. Então você tem mais nascimento do que mortes, né? Isso a gente já sabe. Então nessa época aqui vai ter muito mais pessoas do que na época que nós estamos agora. Tá? Lógico que a gente não sabe quando será, né? Mas teoricamente seria isso.
Porém, com o avanço da tecnologia, este exército pode não ser somente um exército humano, mas também pode ser um exército cibernético. Aí a gente começa a sair um pouco do Apocalipse e começar a entrar na escatologia, né? O Apocalipse faz parte da escatologia, mas a nossa interpretação é apocalíptica e não escatológica, tá? Mas há essa outra linha de interpretação, de que o exército aqui não é 100% humano. Até por causa da descrição que João traz posteriormente, esses versos aqui, nós vamos ler, é uma descrição assim bem estranha, né? Principalmente para a época de João, e talvez até para a nossa época seja um pouco estranha. Não tão estranha assim, porque hoje nós conhecemos mais coisas. Na verdade, a gente sabe, né, que hoje em dia existem robôs, né, que fazem de tudo, que conseguem operar cirurgias, por exemplo, que conseguem operar tarefas humanas, né, de trabalho e tudo mais, e até mesmo que estão sendo utilizados para questões bélicas, né, para guerra e tudo mais. Então a tecnologia tem avançado muito nessa área também, então não é de se duvidar. Mas tudo bem, então é um exército de 200 milhões, é isso que João viu e ouviu, né? Ele viu e ouviu o número deles. O verso de número 17, ó. E assim viu os cavalos nessa visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo, e de jacinto, e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e das suas bocas saía fogo, fumaça e enxofre. Então note que sobre eles tinha uma couraça de fogo. É estranho, né? Uma couraça de fogo sobre o ser humano queimaria ele, né? Então aí entra aquela outra teoria que ora eu mencionei, tá? Mas não é uma interpretação apocalíptica, apenas ali uma questão escatológica que é pautada por muitos, tá bom? Bom, o que João está fazendo aqui é descrevendo algo com aquilo que ele entendia da sua época, né? Com palavras da sua época, conhecimento de sua época. Então, João ele está descrevendo algo que ainda não existia em sua época, e essa maneira que ele achou melhor para descrever, tá? Então, que ele viu cavalos, os cavalgavam tinha couraça de fogo, jacinto e enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e da sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Aqui até no verso de número 18, vamos ler já o 18 para fazer uma ligação interpretativa aqui, tá? Ó, por estes três foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre que saía das suas bocas. Aqui o que João está descrevendo para nós, no nosso entendimento hoje, seria talvez armas químicas e inflamáveis, provavelmente de alta tecnologia. O que João está vendo aqui provavelmente seja algo que na sua época, obviamente, não existia, por isso ele traz essas palavras da sua época, segundo o seu conhecimento, mas que vai existir em épocas futuras, que talvez nem nos nossos dias de hoje exista, ou talvez exista, mas não é conhecido. O que nós entendemos aqui é que bem pode ser a probabilidade de que João esteja vendo algo tecnologicamente, essa é a palavra, tecnologicamente avançado. A impressão que dá é essa, tá? Não podemos afirmar, porque o texto ele não nos dá autoridade para isso, né? Mas aparentemente o que João está vendo é algo de alta tecnologia, que bem avançada, que para ele lá naquela época não faria sentido algum. Aparentemente é isso, tá bom? Verso de número 18. Nós lemos já o verso de número 18. O verso de número 19. Ó. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas, porquanto as suas caudas são semelhantes a serpentes, e têm cabeças e com elas danificam. Então note aqui, João ele dá prosseguimento na sua descrição, que aparentemente é uma descrição futurista, tá? É algo tecnológico e avançado. A impressão que dá é essa daqui. Se nós formos pegar isso daqui e tentar interpretar dentro do contexto bíblico, não tem como, é impossível. Talvez nem nós venhamos a conhecer de fato o que sejam essas coisas aqui, tá? Talvez nem nós. Talvez somente aqueles que ficarem mesmo na grande tribulação. Porque eles vão ver coisas, tá? Esse exército eles vão ver. E quando eles virem isso, a palavra vai estar sendo pregada para eles, eles vão conhecer a palavra de Deus, inclusive a palavra do Apocalipse. Isso é bíblico, nós vamos falar sobre isso bem mais adiante, né? Ali sobre as duas testemunhas e tal. Então eles vão poder fazer uma ligação perfeita. Eles vão ver e vão falar, poxa,
É o que está escrito lá, é o que foi pregado, que está sendo pregado para a gente. Entendeu? Então o poder de convencimento vai ser maior nessa época por conta dessas coisas que vão estar acontecendo. Então, eles vão olhar para as coisas acontecendo e vai conseguir fazer ligação com as coisas do livro do Apocalipse. Para nós é difícil hoje porque nós não estamos vivenciando aquilo que está acontecendo, que vai acontecer, né? Nós não estamos vivenciando, nós não estamos no período da grande tribulação. As pessoas que estiverem no período da grande tribulação vão ter o conhecimento, assim, um poder de interpretação muito maior do que o nosso. Porque coisas que falam no livro do Apocalipse que é esquisito pra gente, para eles, do período da grande tribulação, vai ser algo bem lúcido. Porque eles vão olhar e vai conseguir fazer essa ligação. O que o livro está falando figuradamente é isso que nós estamos vendo nos dias de hoje. Então eles vão conseguir fazer essa ligação perfeitamente. Então tem coisas no livro do Apocalipse que não é para nós, da nossa época aqui, do nosso tempo, do agora, entendeu? Nós não vamos entender e nem conhecer. Mas aqueles que estiverem no período da grande tribulação, eles vão entender, vão conhecer, eles vão conseguir interpretar, eles vão compreender tranquilamente, tá? Então, muitas coisas aqui pra gente vai ficar sem sentido mesmo. Isso é comum, tá? Principalmente para nós, igreja, noiva de Cristo, que vamos ser arrebatados. Aí, pra gente isso não vai fazer muito sentido mesmo agora, tá? E este texto, esses versos que eu li aqui, é um deles, entendeu? É uma dessas passagens. Então João ele fala aqui, couraça de fogo, né, cabeça, boca como leão, né, que saía fumaça da sua boca, cauda de serpente. Ele descreve um cavalo totalmente inexistente. Algo, uma aberração mesmo que ele descreve, né? Mas para as pessoas da época, do período da grande tribulação, que eles verem, quem sabe algo tecnológico, né, algum tipo de máquina, eles vão falar, é aquilo que estava escrito no livro do Apocalipse lá. Então para eles vai ser fácil de entender, tá bom? Verso de número... terminamos o verso de número 21. Não, o verso de número 19 nós lemos. Agora vamos para o verso de número 20 e o verso de número 21, ó. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras das suas mãos para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, e de prata, e de bronze, e de pedra, e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua fornicação, nem dos seus furtos. Aqui mostra claramente que os seres humanos da época, do período da grande tribulação, eles estarão, né, entregues à idolatria, a desejos, né, à violência, né, eles serão entregues a essas coisas, tá? Não que nos dias de hoje eles não são, né? Mas esses que ficaram no período da grande tribulação estarão entregues a isso de uma maneira tão assim grande que nem mesmo os acontecimentos que nós vimos dos 7 selos, nem das trombetas será o suficiente para que eles se arrependam. Tem pessoa que vai levar até o fim essa vida de pecado, essa vida de desordem contra a vontade do Senhor e não vai se arrepender. É isso que o texto está mostrando claramente. Então, mesmo acontecendo isso, o texto diz, os que não foram mortos, né, por essas pragas, esses acontecimentos, não se arrependeram, mas permaneceram ali, né, voltado à idolatria, aos desejos, à violência, né, aos homicídios, a Bíblia diz aqui. Depois desse verso aqui, amado, então nós finalizamos aqui o capítulo de número 9. E nós vamos iniciar o capítulo de número 10. Nós estamos falando ainda da sexta trombeta, tá? Então essa sexta trombeta libertou 4 anjos ali do grande rio Eufrates. Esses 4 anjos comandou um exército para destruir, matar a terça parte dos homens, dos seres viventes da terra, tá bom? Só que entre essa sexta trombeta e a sétima trombeta, que nós vamos falar ainda, existe um parêntese, tá? Este parêntese é conhecido como o parêntese do livrinho. O que é o parêntese do livrinho? Digamos assim, é um diálogo que João tem com um anjo a respeito de um livrinho, né, fisicamente falando, que o João tendo ali na sua visão, mas que tem um significado ali profético para a vida de João. Vamos ler o verso de número 1, né? Capítulo 10, verso de número 1. Ó, vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem,
por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. João então ele vê um anjo, tá? Ele diz outro anjo. A palavra outro aqui vem do grego halos, né? Que significa alguém do mesmo tipo. Então, aparentemente alguém do mesmo tipo daquilo que ele já tinha visto ali no céu. E este anjo, né? Segundo aqui João, outro anjo, ele tem uma aparência aqui bastante notável, porque diz que esse anjo era forte, e ele estava vestido de uma nuvem, por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. Alguns interpretam este anjo aqui como sendo o próprio Jesus Cristo. Outros interpretam que não é Jesus Cristo, mas é de fato um anjo. O que nós podemos entender aqui, mais adiante nós vamos considerar isso com mais força, é que não se trata aqui de Jesus Cristo, tá bom? Embora alguns interpretem como sendo o próprio Jesus, tá? Bom, verso número 2. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. Pé esquerdo sobre o mar, o pé direito sobre o mar. Me perdi aqui, ó. Pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. O que isso significa? Aparentemente, o que está denotando aqui neste versículo é o poder e autoridade, ou seja, foi dado a ele a autoridade, né, sobre o mar e sobre a terra, ou seja, sobre os seres viventes. É por isso que muitos interpretam como sendo o próprio Jesus, né? Mas nós vamos ver adiante que provavelmente não é o próprio Jesus, tá? Verso de número 3. E clamou com grande voz, como quando ruge um leão, e havendo clamado, os 7 trovões emitiram suas vozes. Verso 4. E quando os 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que me dizia, sela o que os 7 trovões emitiram, e não o escrevas. O que são esses 7 trovões? São os 7 anjos, tá? Das 7 trombetas. Eles falaram algo, João ouviu como som de trovão. Quando João foi escrever, quem falou com ele? A voz do próprio Senhor. O Senhor falou com ele, disse, João, não escreve, sela isso, ou seja, não passa isso adiante. Por que João foi dito para João não escrever aquilo que ele ouviu ali dos 7 anjos, aquele dos 7 trovões? Bom, o que João ouviu, tem até pessoas, né, escatólogos que tentam interpretar isso e tentam ficar fuçando para ver o que é que João ouviu. A Bíblia não diz, não existe, João nunca escreveu sobre isso em nada, nunca nenhum pai da igreja escreveu o que João viu e ouviu lá, não foi dito, ninguém não sabe quem que foi. Então não tem como, né, ficar especulando e fuçando não vai achar nada, essa é a verdade. Por quê? Por que Deus revelou algo para João, mas não permitiu que João escrevesse? Porque é óbvio, é notório, o que João ouviu ali dos 7 anjos não era para nós, nas nossas épocas, era especificamente algo para João e para pessoas da sua época. Até porque João ele ia levar adiante a obra do Senhor. Mesmo estando ali aprisionado, já tinha João estava designado já a levar adiante a obra de Deus. Então o que João ouviu era para ele e para as pessoas ali da sua época, né, dos seus dias. Por isso João não falou. Era algo especificamente para eles saberem, entendeu? E este algo era algo obviamente de valor, que auxiliou eles na obra que foram empreendida ali naquela época, mas não é algo especificamente para nós. Por isso João selou e não falou, tá bom? Então é algo específico para João e para as pessoas ali da época ali. Porque João provavelmente deve ter passado essa mensagem para alguém adiante ali em alguma ocasião e surtiu o efeito que Deus queria que surtisse, mas é algo restrito. Por isso não foi passado para a gente, não foi escrito por João, tá? O verso de número 5 e 6 que nós lemos. Agora vamos ler o verso número 7. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, os seus servos. Aqui o verso número 7 fala do cumprimento, que se refere à 7ª trombeta, né, e fala do conteúdo, dos acontecimentos, né, que nós vamos falar adiante, tá? Verso número 8. E a voz que eu do céu tinha ouvido falar comigo, ele dizia, vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Então a mesma voz falou com ele, falou, ó, vai lá no anjo, pega o livrinho da mão do anjo, tá?
Então João foi e pegou o livrinho da mão do anjo, verso número 9, né? E fui ao anjo dizendo-lhe, dá-me o livrinho. Ele disse-me, toma e come-o. Ele fará amargo no teu ventre, mas a tua boca será doce como o mel. Verso de número 10. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi, na minha boca era doce como o mel, e havendo comido, o meu ventre ficou amargo. Verso 11. E ele me disse, importa que profetize outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. O que é este livrinho que estava na mão do anjo? Por que João comeu o livrinho? Por que era doce e se tornou amargo no seu ventre? O livrinho, ele é a palavra de revelação profética, de juízo e de arrependimento, tá? Isso era o livrinho. João comeu porque João tinha que se alimentar daquilo, né? Isso tudo entra num contexto espiritual. E era doce por quê? Porque a palavra de Deus, ela é doce de fato. Mas ela também tem a parte do juízo, né? A parte ali do arrependimento, que às vezes é amargo para o ser humano, né? Então, essa é a característica da palavra de Deus, ela é doce. A palavra de Deus é maravilhosa, mas ela também tem o lado cortante, né? Ela tem um lado ali de juízo, o lado ali de punição. Então é isso que João ele tá sentindo ali naquela ocasião, tá? E aqui no verso número 11 ele diz, importa que profetize outra vez a muitos povos e nações. Ou seja, João, ele não morreu na ilha de Patmos, pelo menos é que a maioria dos estudiosos compreende. João não morreu na ilha de Patmos. Poucos interpretam que ele morreu lá. Mas João, ele não teria morrido na ilha de Patmos. Mas ele foi tirado de lá e ele deu continuidade à obra e morreu de velhice, não foi martirizado. Alguns acham que ele morreu na ilha de Patmos mesmo martirizado, outros morreu martirizado, não, morreu de velhice na ilha de Patmos, outros acham que ele saiu da ilha e morreu fora da ilha. Se João ele saiu da ilha ou se ele não saiu da ilha, a verdade é, João continuou fazendo a obra. Porque aqui no verso número 11 diz, ó, importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. João poderia muito bem fazer isso dali da ilha, porque ali a ilha era frequentemente, ela era frequentada por pessoas, por soldados romanos, ali velejadores, tá? Então a ilha era frequentada, entendeu? Então ele poderia ter feito a obra ali na ilha mesmo, ou ainda poderia ter saído da ilha e feito a obra. O mais importante é que a palavra aqui, ela se cumpriu. João, de fato, ele deu continuidade. Aquilo que João comeu, a palavra de revelação profética, de juízo e arrependimento, ela continuou a ser pregada por João, tá? Então ela ainda foi pregada por João. Então note que aqui, o que eu trouxe aqui, ele é literalmente um parêntese mesmo, tá? Então a gente estava falando aqui da sexta trombeta, né? De repente começamos a falar de um livrinho, João conversando com o anjo, não tem nada a ver com a sexta trombeta ali. Aí depois a gente vai entrar na sétima trombeta depois. Então, você vê, é literalmente um parênteses. Aí as pessoas acabam se confundindo um pouco o livro do Apocalipse por causa disso. Então ele tem muito disso. Então não é simbologia, esses parênteses que entram aqui, é coisas fora de tempo ali, os acontecimentos fora de cronologia, entendeu? Então tudo isso acaba fazendo com que a pessoa não entenda mesmo o livro do Apocalipse, mas ele é um dos livros mais estudados, principalmente, né, nos dias de hoje. É um dos livros mais estudados e mais debatidos, o livro do Apocalipse. Infelizmente, nem toda a igreja, né, no sentido geral, ela se preocupa, né, em aprender da palavra de Deus no sentido geral e principalmente da escatologia bíblica. Quando, na verdade, a nossa vida, né, ela depende muito das coisas que estão escritas dentro da escatologia, né, a nossa salvação e tudo mais. E o que eu vejo, amados, nos dias de hoje, que a igreja do Senhor, ela é muito ignorante em relação à palavra de Deus, conhecimento da palavra, em todo sentido, e principalmente nas questões escatológicas, é muito ignorante, não tem conhecimento, sabe? Infelizmente, ouve qualquer coisa e é levado por qualquer coisa, porque não conhece a palavra de Deus. O próprio Jesus disse, errais por não conhecer as Escrituras, né, e nem o poder de Deus. Então, se nós não conhecermos o poder de Deus, as Escrituras Sagradas, nós vamos errar e errar bastante. E algum desses erros pode nos levar para o inferno e fazer com que nós venhamos a perder a nossa salvação, a passar pelo período da grande tribulação e não ser participantes das bodas do Cordeiro, né?
Então, que Deus abençoe a todos grandemente. Hoje nós começamos, acho que talvez uns 8 minutos antes, né? Então, os irmãos que entrarem aí, assista desde o início, né? Em nome de Jesus, para que possa estar aprendendo, né, da palavra de Deus. Palavra que edifica, que salva, que muda vidas, é a palavra do Senhor. Amém? Oremos. Senhor Jesus, obrigado por tudo, que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida. Nos dê força para vivermos a Tua vontade e o Teu querer. Que a graça do Senhor esteja sempre e constantemente em nossas vidas. Abençoe a nossa família, o nosso lar, a nossa casa. Nos dê força e estrutura, Senhor, nos Teus caminhos e na Tua vontade. Faz a Tua obra, Senhor Jesus, sobre as nossas vidas, para a honra e glória do Teu santo e adorado nome. Que a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, reine a cada coração e todos possamos dizer juntos, amém. Que Deus abençoe, em nome de Jesus, meus amados. Fica na paz. Amém.